realizando as atividades. A gente vai realizar as atividades da página 5 até a página 7, tá bom? A número 1 diz o seguinte: observe as imagens e classifique-as corretamente utilizando os termos do quadro de palavras: indivíduo, população e comunidade. Qual imagem aí é o indivíduo? Qual imagem é a comunidade? Qual imagem é a população? Pensem aí e escrevam as palavras correspondentes às imagens, tá bom? Número 2. Defina habitat e cite 2 exemplos. Você vai definir o que significa essa palavra, habitat, e vai escrever 2 exemplos de habitat. Muito fácil, né? Então, vamos aí agora para a questão 3. Na questão 3 diz o seguinte: leia o texto abaixo. Vocês vão ler aí esse texto do quadro aí, laranja, e vão responder. Os 3 períodos descritos no texto referem-se ao nível da água do rio Nilo ao longo do ano. O nível da água do rio regia as atividades da população no Egito. Com base em seus conhecimentos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O rio deve ser considerado um fator biótico, pois contém seres vivos? O rio, em razão das alterações climáticas, sofre variação no seu nível ao longo do tempo? O rio e o clima são fatores abióticos? O rio pode ser considerado um habitat para os seres vivos que nele vivem? O estudo de como os egípcios eram afetados pelo nível do rio Nilo pode ser considerado um estudo ecológico? E aí, você vai observar aí, vai ler aí essas alternativas e vai marcar VOF na qual é verdadeira e F na qual for falsa, tá bom? Vamos aí para a questão 4. O açaí é uma palmeira que pode chegar a 25 metros de altura. Seus frutos nascem em cachos e são muito importantes para a alimentação dos animais na floresta e também para os seres humanos. No Brasil, o açaí é encontrado principalmente nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá, em terrenos alagados e várzeas úmidas. A. Identifique e reproduza nas linhas abaixo a informação no texto que pode ser considerada um exemplo do nicho ecológico ocupado pelo açaí na floresta. Você vai identificar e vai responder. Grife no texto a parte que indica o habitat do açaí. Você vai fazer tudo isso no enunciado aí, tá? Tanto a questão A você vai pegar a resposta no enunciado da 4, tanto a questão B você vai grifar no enunciado da 4 também, tá bom? Número 5. Observe a imagem da caatinga presente no Nordeste do Brasil e no Norte de Minas Gerais. Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois, transforme as falsas em verdadeiras e registre-as nas linhas a seguir. Esse ecossistema é habitat de inúmeras espécies de plantas, principalmente daquelas que precisam de pouca luminosidade para se desenvolverem. A cutia é um animal que vive na caatinga e se alimenta de plantas e sementes que caem no chão. Ela também enterra sementes para se alimentar em períodos de escassez. Esse conjunto de informações caracteriza o que chamamos de nicho ecológico. Esse ecossistema possibilita a sobrevivência de animais e plantas que precisam de bastante umidade. O nicho ecológico dos cactos é servir tanto de alimento quanto de abrigo para animais e seu habitat é a caatinga. Vocês vão observar aí, né, nas alternativas A, B, C e D, quais que são verdadeiras, e as que forem falsas, vocês vão transformar elas em verdadeiras, tá certo? 6. Leia o trecho abaixo e em seguida faça o que se pede. Vocês vão ler e responder. Nas afirmativas, marque V para verdadeira e F para falsa. Quando os autores escrevem somos membros, eles se referem a um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. As comunidades de pessoas de diferentes etnias que vivem nos diferentes países do mundo também são, em termos biológicos, comunidades.
Os autores enfatizam a importância de nós, seres humanos, nos enxergarmos como parte da comunidade biótica natural, composta de milhões de seres vivos. E aí, qual dessas alternativas são verdadeiras e quais são falsas? Ou quais são verdadeiras e qual é falsa? E aí, vocês vão ler e vão marcar V para verdadeiro e F para falso. Então, até mais, alunos. Responda com capricho e até a próxima aula. Beijos!